Manchete principal do UOL mudou, notícia importantíssima, ex-assessora de Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, é alvo de uma operação, neste momento, da Polícia Federal por irregularidades em emendas parlamentares. A advogada Mariângela é o braço direito, do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Quem está conosco para falar sobre isso, para falar sobre essa operação, é a Natália Portinari, que tem mais detalhes sobre essa operação da PF. Olá, Natália, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fabiola, bom dia. Vamos lá, o que aconteceu, que operação é essa, qual é o alvo e essa ainda é assessora de Arthur Lira? Então, a Tuca, como ela é conhecida, Mariângela Fialec, ela foi assessora do Lira durante a presidência as duas gestões, da presidência do Lira. E durante a gestão do Hugo Mota, agora, ela continua sendo a principal operadora de emendas parlamentares dentro da Câmara. O papel dela, Fabiola, é organizar aquelas planilhas que são enviadas para o Poder Executivo com pedidos dos deputados. Então, quando um deputado está precisando de uma emenda extra, de uma emenda de comissão, ele vai até a Tuca e vê se ela tem como arranjar um espaço no orçamento para ele. Então, ela é uma pessoa importantíssima, de fato, tanto na gestão do Lira anteriormente como assessora direta dele, como agora, quando ela está lotada na liderança do PP, e ela continuava exercendo esse papel até hoje na gestão do Mota. Então, é uma pessoa que é a principal operadora de emendas parlamentares da Câmara dos Deputados, está sendo alvo por uma operação hoje sobre desvio de emendas, peculato, fraude, e a gente está tentando entender aí, apurar os detalhes para entender quais são os fatos que estão sendo investigados, mas eles são ligados lá ao orçamento secreto, que é a área em que ela atuava lá dentro do Congresso. Bom, o que você tem de informação já de quais são as suspeitas do envolvimento dela, Natália? Pelo que eu estou vendo aqui na reportagem de vocês, que é a nossa manchete principal, diz que os policiais fizeram buscas na Câmara dos Deputados e inclusive na casa dela. Isso, exatamente. Bom, na verdade, assim, a gente não sabe ainda as circunstâncias desse caso que está sendo apurado, quais que são os investigados, os deputados possivelmente envolvidos aí nessa negociação que está na mira da PF, mas o que a gente sabe é que o papel que a Mariângela Fialec tinha ali era de controlar essas liberações com o Executivo. Então, se eventualmente foi cometida alguma irregularidade com emendas, ela está numa etapa da liberação dessas emendas. Ela estava ali controlando quem é que recebia. Então, ela é a pessoa que sabe quanto que cada deputado ali vai receber de emenda extra, quanto que o executivo vai liberar em cada rubrica, porque não é uma coisa simples, A gente tem ali muita burocracia, muita coisa para preencher, muito formulário, projeto para ser aprovado. Então, até na parte de lidar diretamente com os prefeitos, ela fazia isso. Eu posso dar um depoimento aqui que eu já vi a Tuca, Mariângela Fialec, dando bronca em ministro de Estado, dizendo que não estava liberando emenda. Assim, isso são cenas corriqueiras aqui de Brasília, porque ela é uma pessoa, de fato, que tem muito poder. Então, a gente vai ver ainda quais são os detalhes do caso específico que está sendo apurado. Inclusive, na reportagem, vocês já entraram em contato com o Arthur Lira, não obtiveram resposta até o momento. E dela, tem alguma resposta já de algum tipo de defesa, assessoria dela, que tenha dado alguma resposta, Natália? Não, entramos em contato com os dois, a gente ainda não tem resposta e estamos procurando eles aí para se posicionarem sobre a operação. Pelo que eu estou vendo, na nota oficial da Polícia Federal, os crimes apontados aí nessa operação falam de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção, mas não falam que esses crimes estão relacionados a ela exatamente, E sim, esses crimes estão sendo investigados nessa operação. É isso, Natália? Isso, exatamente. A gente não sabe quais são os crimes pelos quais ela especificamente está sendo investigada. Só que existe um conjunto probatório aí, que a PF deve estar analisando sobre um caso específico que tem relação com emendas. Essa operação ela se chama hoje transparência, então ela já indica que tem tudo a ver com essa parte aí do orçamento secreto e tem a ver com essas emendas que são negociadas de forma paralela. Porque se tem a ver com emenda parlamentar regular, que é cadastrada no sistema e liberada normalmente pelo Executivo, isso não passaria pela Tuca, não passaria por essas assessoras de orçamento que lidam com isso. Isso passou por ela justamente por ser uma emenda extra, de orçamento secreto. Então, em algum momento aí, ela intermediou essas liberações.
Natália Portinari, puxa vida, a gente estava já quase sextando, aí vem essa bucha. Bom dia, bom trabalho, vocês têm muita apuração pela frente. Bom trabalho, a gente se fala, até. Até, tchau, tchau. Bom, Josias, vou começar por você aí. Ai, 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 ai. A mulher poderosa das emendas, alvo de operação da Polícia Federal, busca e apreensão na casa dela, na Câmara dos Deputados. O que vem por aí, Josias? O que vem por aí, Fabiola, é o ressurgimento do Arthur Lira nesse escândalo das emendas, depois que, lá atrás, em 2023, o Gilmar Mendes, numa canetada, havia retirado essa investigação dos calcanhares do então presidente da Câmara, o Arthur Lira. Sempre que investigações deixam impotentes oligarcas da política, Fabiola, surgem nos tribunais superiores de Brasília teses destinadas a restaurar a imoralidade. Então, o que é que fez o Arthur Lira quando a investigação sobre emendas chegou a ele por meio daquela operação de compra pelo MEC de kits de robótica para distribuir para escolas desaparelhadas do estado de Alagoas, algumas escolas até com precariedade, como falta de carteiras, falta de água potável, e estavam lá kits de robótica sendo adquiridos pelo MEC a preços superfaturados, com emendas parlamentares penduradas no orçamento pelo Arthur Lira. Verificou-se que a polícia descobriu, a certa altura, a Polícia Federal, que havia documentos, foram apreendidos documentos, que vinculavam gastos de 650 mil reais à despesa de um certo Arthur. E a polícia, ao analisar o papelório, chegou à conclusão de que esse certo Arthur era o Arthur Lira, né? E o caso foi enviado para o Supremo. O Gilmar Mendes, como disse, numa canetada, disse que a investigação não podia continuar, simplesmente porque tinha começado a partir de notícias de jornal e que investigava-se de forma irregular um parlamentar com foro de prerrogativa, portanto, só poderia ser investigado no Supremo. Acontece que a Polícia Federal só enviou o caso ao Supremo quando apareceram esses papéis, vinculando claramente o caso ao Arthur Lira e essas despesas de 650 mil reais. Então, lá atrás, o Gilmar Mendes, por razões processuais, passou uma borracha nas investigações que vinculavam o escândalo de emendas ao Arthur Lira. Agora, 2 anos depois, o caso volta ao Arthur Lira, porque, num efeito bumerangue, há agora uma outra auxiliar do Arthur Lira, essa enfiada nessa encrenca de emendas, desde que o caso tratava de emendas sigilosas, aquelas emendas do orçamento secreto, então o caso ressurge. E, inevitavelmente, a Polícia Federal novamente vai aos calcanhares do Arthur Lira. Resta saber, Fabiola, se os tribunais superiores de Brasília vão permitir que a investigação prossiga, porque o Arthur Lira continua mantendo as mesmas conexões em Brasília, do mesmo modo que as suspeições que o vinculam a essa reiteração de desvios de verbas federais por meio de emendas, uma coisa e outra permanecem. Então, o Arthur Lira está numa ponta e está na outra, com conexões poderosíssimas nos tribunais superiores, sobretudo no Supremo. Vão deixar a investigação prosseguir? Conviria, Fabiola, conviria, mas é preciso analisar se vai acontecer ou não. O Arthur Lira, antes dessa decisão do Gilmar, ele ofereceu, às margens de um Gilmar Palusa, lá em Lisboa, um jantar em comemoração ao seu aniversário. Estava lá o Gilmar Mendes, presente a esse jantar, e depois vieram as decisões que travaram as investigações. Então, Fabiola, agora resta torcer para que, diferentemente do que ocorreu com os kits de robótica, que não apareça nenhuma caneta mágica ou nenhuma borracha salvadora para apagar os achados da Polícia Federal. Se isso acontecer, será um ganho, um avanço para o país. Do contrário, teremos nós, de novo, mais uma investigação sufocada por questões processuais. Vamos acompanhar o desdobramento, Fabiola.
Bom, voltando aqui para quem está chegando agora na nossa transmissão, toque, 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 operação da Polícia Federal nesta manhã em Brasília, foco nas emendas parlamentares. E no olho do furacão está uma mulher poderosíssima que era responsável justamente por aí distribuir a questão das emendas, e ela é alvo da operação, ex-assessora de Arthur Lira e que ainda atua na Câmara dos Deputados. Bom, nessa reportagem que está na nossa manchete, nossa página, diz lá a informação de que esses mandados, eles foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, que está de olho nessa questão envolvendo as emendas parlamentares. Vamos lá, estamos com o professor Cláudio Couto, cientista político. Isso aí pode ser aí mais uma briga aí entre legislativo e executivo não, legislativo e judiciário, Couto, porque a gente viu aí esse embate de ontem e hoje o dia começa com uma operação aí que foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, na Câmara dos Deputados. Fabiola, até a confusão que você fez agora falando do executivo não é casual, né? Porque, na realidade, o que a gente tem visto é um conflito entre os três poderes, né? Nesse momento, entre executivo e judiciário, quase nada, na realidade, eles têm até cooperado bastante, mas entre legislativo e executivo, e legislativo e judiciário, o conflito está aberto, né? E eu diria que a investigação chegou a quem tem que chegar, né? A gente... Enfim, o Josias lembrou muito bem, reconstruiu muito bem esse processo, né? Eu até ia falar um pouco disso, quando ele falou, bem, essa parte está resolvida, né? Porque volta a Arthur Lira, né? Aquilo que foi engavetado pelo Gilmar Mendes vai ter que ser reaberto agora pelo Flávio Dino, porque é ele que está, né, sob o controle da investigação aí do caso das emendas. E a gente sabe que existe, nesse processo todo de controle orçamentário, por parte do Legislativo, vários problemas. Alguns que a gente poderia dizer que são só problemas de políticas públicas, que é a irracionalidade do gasto, né? Em vez de você ter projetos estruturantes, projetos que vão atender aos interesses do país, você tem, na realidade, essa pulverização de recursos que pode até melhorar a situação aqui ou ali, mas ela não vai resolver problemas mais no atacado, problemas do país. E aí o parlamentar, o deputado, no caso em particular, ele é premiado, porque levou lá benefícios para a sua base eleitoral, mas ele se desincumbe completamente de qualquer responsabilidade por votar de uma forma positiva para os interesses gerais, para os interesses nacionais. Ele vira uma espécie de vereador federal, né? De alguém que vai e leva recursos para lá, isso é suficiente para ele se reeleger, e ele não é cobrado pelo seu eleitor, por aquele que o reelege, pela forma como ele se comporta em uma série de outros temas. Não bastasse isso, embute o problema da malversação de recurso público, né? De você ter esse recurso sendo utilizado para financiar a campanha do deputado, para encher o bolso de prefeito, para encher o bolso de financiador de campanha, de aliados no nível local. Tudo isso vem acontecendo, isso já era uma bola cantada. Então, é aí que a gente está chegando. Eu acho que boa parte desses grandes problemas que têm aparecido recentemente, de uma conduta completamente inaceitável, vergonhosa por parte da Câmara dos Deputados, a gente começou hoje justamente falando desse tipo de assunto, né? Falando lá do caso da Zambelli. Veja, tudo isso decorre do fato de que, para um parlamentar, para um deputado em particular, mais até do que para os senadores, para um deputado, basta ele levar benefícios por meio de emenda para sua base para se reeleger. Ele pode ser totalmente descompromissado de qualquer questão do interesse do país, né? E isso tem raízes nesse controle orçamentário, né? Que enfraquece o executivo. Aliás, aquela fala que foi também colocada no começo da nossa conversa hoje, da Michele Bolsonaro, de que o legislativo está enfraquecido, está de joelhos, é mentira. É o contrário. O legislativo está poderoso demais, com responsabilidade de menos. O problema é essa combinação aí perigosa. Se eles tivessem tanta responsabilidade quanto tem poder, ok, mas não tem. E um dos subprodutos disso é justamente esse tipo de caso de corrupção. E como o Lira foi um dos grandes articuladores, um dos grandes artífices desse orçamento secreto, desse empoderamento do legislativo por meio da destinação de emendas, sabe-se lá como, inclusive com emenda PIX, que não tem destinação definida, não tem convênio, não tem projeto, não tem nada, era de se esperar que alguma hora essa coisa chegasse nele. E só para eu concluir, quem já teve a oportunidade de ir à Barra de São Miguel, ali em Alagoas, que é um belo município litorâneo e tudo mais,
vai ter uma coisa que vai lhe chamar muito a atenção. Se andar por aquela estrada, era a cidade administrada por Bill de Lira, né, o pai de Arthur Lira, que era o prefeito ali, vai ficar espantado com toda a infraestrutura que aquela cidade tem à beira da rodovia, que chama atenção, é lavanderia popular, é posto de saúde, enfim, é um monte de coisa de equipamento público, você fala, nossa, como essa cidade é bem cuidada. E contrasta com outras próximas, que não tem nada. O que será, né? Será que Arthur Lira levava muito dinheiro para a prefeitura de seu pai, tornava aquilo ali um brinco no meio do nada, né? Uma espécie de oásis, onde outras coisas não são resolvidas? É esse o modelo orçamentário que nós temos. E a gente precisa saber se o dinheiro foi só para aquilo ali, né? Ou se eventualmente houve algum tipo de desvio desse dinheiro para outro lado. Que a investigação vai mostrar. Importante dizer, né? Eu conheço essa região também. Aquilo ali fica só para a elite, né? Porque quando você vai para as bordas internas, não é assim. E você conversa com os moradores da região, também não é assim, né? É só para onde realmente está a elite, onde vai curtir ali uma das praias mais lindas do Brasil. Muito bem lembrado, professor Couto. E na beira da rodovia por onde a gente passa, Exato. né? Porque aí você passa, tem uma percepção de que, nossa, olha que cidade bem cuidada, como a família Lira cuida bem disso aqui, né? Muita gente falando aqui no nosso chat, as pessoas aqui querendo saber mais a respeito dessa operação da Polícia Federal. É um assunto quente, acaba de cair essa notícia, gente. Operação da Polícia Federal na Câmara dos Deputados na manhã dessa sexta-feira, foco em emendas parlamentares. Investigação sobre corrupção, em primeiro lugar, aí, peculato, documentos falsos, o foco nas emendas parlamentares. Bom, e aí é que as pessoas vão falando, aqui o Gustavo escreve, a Polícia Federal só tem autonomia para funcionar de forma mais atuante nesses governos que a gente está vendo. É corrupção legislativa, o orçamento secreto, as emendas impositivas. Isso é uma vergonha no nosso país. Aí tem aqui também o Fábio que diz, olha, isso é lamentável. Mesmo vendo uma desfuncionalidade dos poderes da República Federativa que está caminhando para caducidade e colapso institucional. Isso é muito triste e grave. Tem aqui o José falando, tem gente que vai perder o sono depois que a Tuquinha for investigada. A Tuquinha, ele está falando justamente dessa ex-assessora de Lira, Mariângela Fialec, que é conhecida como Tuca e é a principal operadora de emendas parlamentares na Câmara e que é o foco dessa operação de hoje. Vamos a Walter Mairovich saber sobre essa operação. A gente sabe que essas investigações estão a cargo, inclusive, ali também do Supremo Tribunal Federal, que está querendo trazer transparência em relação às emendas parlamentares. Como que o senhor vê essa operação de hoje na Câmara dos Deputados, professor Mairovich? Bom, de forma muito positiva e com toda a esperança de que não haja canetada de Gilmar Mendes. Até porque o responsável, o relator é outro, é o Flávio Dino. Esse tipo de canetada não vai dar para acontecer, tendo em vista o estágio já dessa apuração. Existe justa causa para isso. E esse tipo de canetada não vai ocorrer. A única coisa que esse tipo de canetada explica é, se a gente pensar bem, o porquê da blindagem do impeachment de ministros do Supremo. Bom, mas isso é uma outra questão. É importante que a polícia apure notícias de jornais, atenção, notícias de jornais. Uma vez apurada pela polícia, vamos imaginar alguém que foi, o jornal diz, encontrado um corpo com 200 tiros, morto, corpo, o que a polícia vai fazer? Vai verificar, e se tiver lá o corpo, isso passa já a dar embasamento, justa causa para apuração. Então, essa história, que foi muito usada, mas muito usada, para trancar apurações com base em notícia de jornais, veja, a notícia do jornal é apurável. E se está em apuração, existe sim justa causa e não cabe canetadas. Acho que aí não vai ter canetada.